Uma alegria e um prazer sempre retornar aqui. Eu estou feliz de estar aqui com vocês nessa noite onde o Senhor nos reúne por sua graça para ouvir a sua voz e sermos instruídos por Ele. Queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 130. Salmo de número 130. O texto sagrado diz assim: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas, pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor a misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Até aqui a leitura da palavra. Eu convido os irmãos a fecharem os olhos mais uma vez, para que a gente ore ao Senhor. Deus bendito, aqui estamos diante da Tua palavra, Deus, e sabemos que é um privilégio, porque o pregador, ele tem o privilégio de ser a Sua voz para o Teu povo. Por isso, ó Deus, nos ajuda nessa noite, nos capacita. Também ilumine meus irmãos para que eles possam compreender a Sua voz, que a Tua palavra possa ser aplicável à vida deles, que eles possam ser edificados, transformados e saiam daqui, Senhor, te amando mais por quem Tu és, por Tuas misericórdias e por aquilo que o Senhor fez em nós através de Cristo Jesus. O Senhor, Teu Filho Jesus, não apenas viveu uma vida santa, mas morreu como um pecador, nos dando aquilo que precisávamos para estar diante do Senhor, perdoando os nossos pecados e nos dando crédito para estar diante de Ti. E ao morrer, o Seu Filho sofreu a penalidade do pecado e ao ressuscitar, nos justificou, sendo aceito, tendo a Sua obra aceita por Ti mesmo, ó Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor faz aquilo que nós não poderíamos fazer. Nós não poderíamos nos salvar e o Senhor fez isso. Ajuda-nos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há palavras que são curiosas por causa da sua ambiguidade. Trilha é uma delas. A palavra trilha, ela pode ser tanto uma palavra que remete a um caminho a ser trilhado, caminhado, como também pode ser uma expressão que remete a um embalo musical, músicas, trilhas sonoras. E nesse salmo específico, ela tem dois sentidos, esses dois sentidos. Ela é tanto uma canção, porque é um salmo, é uma poesia, que nasce de um coração angustiado e termina na redenção, proclamando a redenção, mas também é um caminho a ser trilhado em relação àquilo que nós devemos buscar para a nossa vida. É um caminho que nos leva da dor para a esperança. Esse salmo, tão conhecido, pelo menos na história da igreja, foi o salmo favorito de muitos homens importantes da história cristã. Foi o salmo favorito de Lutero, que chamava esse salmo de Salmo Paulino. Foi um salmo muito apreciado por Calvino, Agostinho e John Owen, esse que escreveu esse texto que está aqui, que eu vi agora. Ele escreve um livro de quase 300 páginas só para comentar esse salmo, de tanta riqueza teológica.
E esse salmo embalou esses homens e também pode embalar a nossa vida e mostrar um caminho a ser caminhado para nós, das profundezas à luz da esperança. Daí que eu quero propor o tema desse sermão como a trilha da esperança. A trilha da esperança. E aí você pode aproveitar da ambiguidade da palavra e tomá-la como a trilha que embala a sua vida ou o caminho que você deve caminhar. Tá? Aí fica a critério de vocês. Esse salmo é um salmo de romagem. Ele faz parte de um conjunto de 15 salmos que os antigos israelitas entoavam quando peregrinavam rumo a Jerusalém nas suas festas obrigatórias. E o autor desse salmo ele é desconhecido, porque não se tem no título dele, né, ou no texto, ou um contexto que diga quem foi esse salmista. No entanto, o conteúdo sugere que ele é um texto do período do exílio ou do pós-exílio, por causa das suas palavras. Temas como esperar, perdão, livramento, todos esses temas são palavras que remetem a esse período da escrita da poesia israelita, do exílio ou do pós-exílio. É um salmo que mistura tanto lamento como com ações de graça. Ele começa com um lamento muito profundo e ele vai terminar com ações de graça. Ele vai terminar falando daquilo que Deus faz pelo seu povo. Ele vai terminar convocando o povo a ter esperança. Seu propósito é mostrar que, mesmo nas trevas mais densas das profundezas, daquilo que o salmista chama de profundeza, há esperança em Deus, para mim e para você. E é um caminho que nos conduz até ela. Sabendo disso, meus irmãos, como nós podemos trilhar, então, o caminho da esperança? Como nós podemos trilhar esse caminho? Quais passos nós deveríamos dar? Quais estrofes nós deveríamos recitar nos nossos cânticos da esperança? O primeiro deles é que nós devemos clamar ao Senhor. Do verso 1 ao verso 2, nós vemos o salmista dizendo isso. E, primeiramente, o salmista expressa sua condição diante de Deus. Ele diz que ele se encontra nas profundezas. Ele diz, das profundezas. E profundeza, meus irmãos, como relatado no livro de Jonas, capítulo 2, é sempre sinônimo de morte na Bíblia. O termo profundeza aparece pelo menos 5 vezes no Antigo Testamento. E ele sempre tem conotação negativa. É sempre algo que envolve o homem que está na profundeza. E aquilo é sempre sombra da morte. É sempre algo ruim. As profundezas aqui relatadas nesse salmo, a gente vê no verso 3 e no verso 8, que é a culpa pelo pecado. O que o salmista chama de profundeza é aquela sensação de culpa que todo exilado ou pós-exilado, diante da devastação de Jerusalém, deveria ter que lidar. Verso 8 vai falar iniquidade, verso 3 ele vai chamar de iniquidade também. Mas mesmo angustiado, esse salmista ele invoca Yahvé. Yahvé, como vocês bem sabem, acredito que é comum o ensino disso, é o nome de Deus que ele revelou a Moisés quando ele então se mostra pactuado com o povo de Israel. Yahvé é o nome usado por aqueles que conhecem a Deus. Esse homem está angustiado, mas ele usa esse termo daqueles que conhecem o Senhor e têm uma aliança com ele. O verso 2 usa um paralelismo poético, muito comum na poesia hebraica, que é quando o autor repete a primeira estrofe na segunda estrofe, falando de formas diferentes. É aquela ideia que ele repete, só que de formas diferentes. Ele diz, escuta a minha voz e estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Ele usa aqui o que a gente chama de antropomorfismo, que é dar a Deus qualidades humanas. É claro que ele não está descrevendo o ser de Deus. Ele apenas está dizendo, Senhor, eu te imploro, ouça a minha voz. E o salmista, ele chama o clamor dele de súplica, para mostrar que ele só será ouvido por causa da sua misericórdia. Aliás, da misericórdia de Deus. Como eu disse, esse salmo nasce num tempo em que o povo vivia consequências dos seus pecados.
mesmo com uma aliança do Deus de Israel. Esse povo sofria com a culpa de ter abandonado o Senhor, com a culpa de ter que lidar com as consequências vis do pecado. E essa angústia que o salmista sofria, ela pode ser explicada pelo menos de duas formas. Visto que Deus é um Deus pactuado com seu povo e agora seu povo tem que lidar com a culpa do pecado. Isso porque Deus ama o seu povo incondicionalmente, em Cristo Jesus. Nós sabemos, como por exemplo diz Paulo em Romanos 8:39, que nada pode nos separar do amor de Deus. E nós temos que ter alegria em saber dessas coisas. E nós podemos dizer que o amor de Deus é sempre incondicional. O amor de Deus, a aliança que o Senhor tem conosco nunca muda. Mas há uma forma onde Deus também nos ama condicionalmente. Isso por causa do pacto que Ele tem conosco. Quando um crente, então, se vê em meio ao pecado, quando o crente se vê na prática contínua do pecado, ele sim deve arcar com a consequência do seu pecado e lidar com a angústia de ter se afastado com Deus. Então, em alguma medida, Deus nos ama incondicionalmente e em outra medida o Senhor nos ama também condicionalmente. Porque quando nós pecamos contra o Senhor, Ele dispensa o seu desprazer sobre nós. E assim, por causa do pecado, nós vamos lidar com a angústia de ter pecado contra Deus. E é essa angústia que faz o salmista clamar ao Senhor. Mas nós vivemos em tempo onde a palavra culpa é bem rejeitada. A cultura prega que a gente deve ser feliz a qualquer custo. E a gente evita ter que lidar com a culpa. Muitas pessoas lidam com a culpa de forma leviana porque não compreendem a santidade de Deus. Não compreendem a santidade de Deus. E elas usam, pelo menos pensando em como aplicar esse texto a nós, elas lidam com a culpa de pelo menos 3 formas para fugir da angústia que a culpa traz. A primeira delas, que é muito comum, é apontando o pecado dos outros. Quando nós pecamos, estamos angustiados, o que é que nós fazemos? Olhamos para o outro e dizemos, ele é mais pecador do que eu. E buscamos consolo e fuga de ter que lidar com a angústia de termos pecado. Um segundo movimento que nós fazemos de ter que lidar com a culpa é pecando mais ainda, não é verdade? Porque o pecado, afinal, ele gera certo prazer. E para nos dar aquela sensação anestésica de ter que lidar com a angústia do pecado, nós pecamos mais ainda. E pasmem, crentes, para lidar com a culpa do pecado, recorrem também a remédios, ou a distrações, a lazer, entre outras coisas, negando de fato a causa real da sua angústia. Mas veja, meus irmãos, a culpa pelo pecado é algo espiritual. Ela tem a sua causa no fato de nós termos pecado contra Deus, e isso, o próprio Senhor nos gera essa angústia. E pasmem no que eu vou dizer, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Essa angústia foi que fez o salmista clamar. Foi essa angústia que fez ele buscar o Senhor. O próprio apóstolo Paulo diz que há tristezas, no capítulo 7, verso 10 de 2 Coríntios, que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. É tão triste quando o Senhor nos entrega aos nossos deleites e prazeres, retirando de nós essa angústia, que é comum aos crentes que pecam, e o Senhor nos entrega então a nossa própria vileza. Mas, meus irmãos, muitos de nós lidamos com essa angústia gerada pela culpa de forma leviana. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Há angústias que não se resolvem com terapia, com mais dinheiro, com resolução de projetos. Há angústias que não somem com isso, porque a sua causa não é material. A sua causa é espiritual. E ela só irá cessar quando se encontrar em nós um coração humilde, arrependido, que clama por misericórdia, assim como o salmista aqui o faz. Clamando por perdão,
clamando por misericórdia. Esse é o único meio de sumir certos tipos de angústias causadas. Aliás, aquela angústia causada pelo pecado. Somente o clamor por misericórdia, a busca pelo perdão de Deus pode fazer sumir essa angústia. O segundo caminho que nós podemos trilhar para a dor, da tristeza para a esperança, é conhecendo o Senhor. Por isso, conheça o Senhor. Verso 3 e verso 4 vai mostrar muito bem isso. Nesses versos, a misericórdia que era implícita, como ela decorre no salmo inteiro, agora vai se tornar explícita. Mas o salmista, ele usa alguns termos que vão nos ajudar a entender melhor essa dinâmica de conhecer o Senhor. Veja, ele fala da iniquidade. Iniquidade aqui nós devemos entender não apenas como o ato de ter feito coisas erradas, mas a culpa e o desvio daquilo que nós deveríamos ter feito. O salmista ainda fala que se o Senhor observasse as nossas iniquidades, ou seja, se o Senhor procurasse nos seus arquivos mais detalhados os nossos pecados, se o Senhor tivesse aquela vontade de procurar cada um dos nossos pecados no seu arquivo, ninguém poderia subsistir. Ninguém, nenhum ser humano, nenhum ser vivo, nenhum homem, nenhuma mulher, por mais perfeita que seja, poderia estar de pé diante do Senhor. Calvino, ele diz que o salmista aqui não está tentando minimizar o pecado. Pelo contrário, ele está colocando todo mundo no banco dos réus. Outro sábio vai dizer então que o pecado não prova a nossa humanidade, visto que todo homem é pecador, mas só prova a nossa depravação. No entanto, a vileza que agora aqui é destacada, ela está aqui não de graça para a gente apenas se desesperar. Ela está aqui para exaltar o perdão divino. Ela está aqui para mostrar o quanto Deus é misericordioso. O salmista está mostrando, nós somos pecadores. Se o Senhor olhasse para nós com um olhar de juízo, ninguém poderia subsistir. Mas essa angústia gerada por essa informação não está aqui à toa. Está aqui para ressaltar a graça divina como água pura em pleno deserto. Imagina você num deserto seco, e aí você vê uma biqueirinha pingando água. É isso que o salmista está fazendo. Ele está mostrando a vileza humana, a minha e a sua vileza, para agora exaltar a graça de Deus e mostrar o quão Deus é perdoador. Por isso, no verso 4, ele coloca um mas. No verso 4, ele diz, mas contigo está o perdão, Senhor, para que o Senhor seja temido. Se o Senhor olhar para nós com um olhar de juízo, nós estamos perdidos, mas contigo está o perdão, para que o Senhor seja temido. O texto em hebraico formula essa frase assim, mas contigo o perdão. Ele não diz contigo está o perdão. Isso para mostrar que o perdão é algo próprio do ser de Deus. Que Deus tem prazer em perdoar. Que Deus é próprio do ser de Deus ser perdoador. Ser aquele que age com misericórdia com o seu povo. Deus não apenas perdoa, Ele é por natureza perdoador. E nós vemos isso, por exemplo, em Êxodo 34, quando Deus revela o seu nome a Moisés. Ele diz, eu sou misericordioso e justo. E nós vemos nesse texto que logo após Deus revelar o seu nome a Moisés, como aquele que é compassivo, misericordioso, Moisés o adora. Moisés o reverencia, mostrando que o perdão de Deus não é o caminho para a licenciosidade, não é caminho para mais pecado. O perdão de Deus é consagratório, o perdão de Deus gera temor, e é isso que o salmista diz, contigo está o perdão para que o Senhor seja temido. O perdão, portanto, leva ao temor reverente, não ao medo servil. Um coração que conhece o perdão, aprende a amar e a reverenciar o Senhor. É certo dizer, meus irmãos, nessa altura, que o perdão de Deus só se aplica àqueles que estão em Cristo. E esse perdão não é uma fraqueza de Deus. É uma demonstração da sua justiça e sabedoria. Porque em Cristo o Senhor não ignorou seu pecado. O Senhor não fez pouco caso.
ele o julgou na cruz. O perdão é fruto da morte do Cordeiro Imaculado. O amor de Deus se manifesta na justiça de Cristo crucificado. E, portanto, o perdão exalta a pessoa de Cristo, porque Cristo é o valor desse perdão. E assim, meus irmãos, a quem muito é perdoado, muito ama, como diz Lucas 7. Por isso o perdão gera temor, reverência e consagração. Mas eu queria falar com você, crente, que ainda sofre com a culpa do pecado. Você que caminha, tem dificuldade, porque lidar com a angústia de ter pecado contra o Senhor. É certo, meus irmãos, que a angústia é corretiva. Como eu disse, sofrer pelo pecado é bom, é corretivo. Mas sofrer ignorando o que Cristo fez na cruz é rejeitar a suficiência de Cristo. Apegar-se à vergonha como se pudesse pagar pelos próprios erros é incredulidade e afronta contra Cristo. Muitos de nós não andamos de joelhos subindo escada, pagando penitência. Nós não fazemos romarias para pagar pelos nossos pecados. Mas muitos de nós se recusam a crer no perdão de Deus em Cristo Jesus. Mas veja o que eu vou dizer para você. A justiça, a medida da justiça de Deus, não é o seu sofrimento. A medida da justiça de Deus não é o quanto você sofre. Nenhum sofrimento seu poderia te livrar da culpa do pecado. Portanto, volto a dizer, sofrer tem a sua pedagogia, mas se apegar ao sofrimento, ignorando o que Cristo fez por você na cruz, é incredulidade e afronta contra a cruz de Cristo. Porque somente o sangue de Cristo tem poder para apaziguar a ira de Deus e lhe fazer justo. O seu sofrimento não tem poder para isso. Portanto, meus irmãos, se apeguem à obra de Cristo. Imagine, por exemplo, um jovem que contraiu uma dívida impagável. Ele gasta tudo de forma irresponsável e se envergonha. Um dia recebe a carta do seu credor dizendo: olha, alguém pagou a sua dívida. Alguém que ele ofendeu e traiu pagou tudo no lugar dele. Na carta está escrito: sua dívida está quitada. Você não me deve mais nada. Quero apenas que volte a caminhar comigo. Mas em vez de aceitar o perdão, o jovem começa a trabalhar dia e noite, tentando juntar dinheiros para pagar algo que já foi pago. O que isso soa para você? Menosprezo pela obra, pelo esforço que aquele que tentou se aproximar novamente, justamente porque ele está ignorando aquilo que o seu credor fez por ele. Ele se sente indigno de estar perto dele e recusa o relacionamento restaurado. Ele não entende que o mais precioso não era só a dívida cancelada, mas o convite à reconciliação. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Veja, meus irmãos, Deus nos perdoa para que vivamos com reverência e amor. Quando nós insistimos em carregar a culpa, estamos rejeitando a túnica da justiça de Cristo. Portanto, não menospreze o perdão de Deus. Em Cristo, Ele é seu. Ele é seu. E volto a dizer, o seu sofrimento não expia pecado. Somente Cristo, que a nobreza do seu sangue tem poder para expiar pecados. O terceiro movimento da trilha da esperança é esperar pelo Senhor. Veja, meus irmãos, a certeza do perdão nos leva ao salmista a esperar. Mas não é qualquer espera, ele espera o Senhor, seu soberano e parceiro da aliança. Ele crê que aquele que se aliançou com ele virá e restaurará a sua vida. O texto diz que o salmista afirma que a alma dele espera com todo o seu ser. Isso quer dizer que ele está esperando com todo o seu ser, com a sua vontade, com a sua razão, com os seus sentimentos. Ele aguarda ansiosamente pelo Senhor. Por isso que ele diz: a minha alma te espera. Mas veja o que diz a parte B do verso 5. O texto nos diz como esperar, ou como o salmista espera. Ele diz: eu espero na sua palavra. Veja, isso é um golpe mortal
contra a ideia de um relacionamento com Deus baseado em sentimentos e percepções. O salmista não está confiado no seu sentimento, na sua percepção, no seu achismo, naquilo que ele ouviu de alguém por aí. Não. Ele está confiado na palavra de Deus. Ele diz: eu espero no Senhor, a minha alma o espera, minha alma espera em sua palavra. A esperança, portanto, precisa ter base sólida em quem Deus é e no que ele prometeu. Isaías 1,18 diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata antes do cativeiro, tornar-se-ão brancos como a neve. Era isso que fazia o salmista esperar. Era isso que dava esperança ao salmista. Não era uma percepção, não era um sentimento, era a sua palavra, era a própria palavra, era a promessa de Deus. E veja, o verso 6 intensifica mais ainda essas coisas. Porque ele diz: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. O uso repetido dos termos aguardar e esperar mostra essa expectativa que o salmista tinha. Os guardas eram sentinelas que ficavam na muralha ou no templo, trabalhando solitariamente, de forma tediosa, perigosa, no período da noite. E esses guardas esperavam o alvorecer, porque pela manhã que vinha a sensação de segurança, de clareza. O alvorecer do dia trazia alívio. É quando o perigo termina e a luz retorna. E é dessa forma que o salmista anseia pelo perdão e pela comunhão restaurada com Deus. Como um vigia anseia o fim da noite e aguarda pelo amanhecer. Mas olha que interessante, meus irmãos. Com esse texto nós aprendemos que a oração, ela não termina quando ela acaba. A oração não termina quando ela acaba. Ela continua na esperança de que o Senhor há de restaurar a sua vida. Por isso ele espera. Ele clama pelo socorro. Ele confia no Senhor. E agora ele espera. Ele espera ser perdoado. Ele espera ser restaurado. Ele anseia pela a restauração da alegria, da salvação, como o salmista no Salmo 51. E essa espera não se baseia em sentimentos. Ela é ancorada na palavra do Senhor. E por isso, tendo essa convicção de que a palavra do Senhor é que garante essa restauração, tudo ao redor do salmista muda. Suas percepções, seus sentimentos, a direção da sua vida. Ter a convicção dessas coisas deve fazer mudar os nossos sentimentos, inclusive. De que o Senhor há de restaurar a nossa vida. A título de ilustração, para vocês saberem como que a oração não termina quando acaba, conta-se uma história de que havia uma igreja no interior do Nordeste, onde os irmãos oravam por chuva. Na semana seguinte, quando os irmãos resolveram se reunir novamente, apenas uma criança apareceu com guarda-chuva. E aí, quando questionada, você está doida? Só tá o sol que está fazendo. E aí ela afirmou: olha, mas nós não estamos orando por chuva? Nós não estamos buscando ao Deus Todo-Poderoso por chuva? Por que não esperar por chuva? Irmãos, digo isso porque é muito comum quando nós oramos por perdão, nós não buscarmos a restauração da comunhão com Deus. Nós, quando oramos por perdão, normalmente nós apenas buscamos alívios e resolução dos nossos problemas. Há pessoas que ficam satisfeitas quando a dor passa, mas não se importam de estar distante de Deus. Há muito problema, o maior problema, aliás, no entanto, é que o sofrimento não é um problema nesse caso. Quando nós pecamos, o problema é a quebra da comunhão com Deus. É a quebra do nosso relacionamento com Deus. E muitos de nós, quando estamos lidando com a angústia, nós devemos lembrar que é isso, a angústia pela culpa,
apenas oramos buscando alívio do nosso sofrimento. Nós não nos importamos de nos sentirmos de fato perdoados, nos apropriarmos do perdão de Cristo. Digo isso, meus irmãos, porque a nossa confissão prevê esse tipo de situação na nossa vida. Capítulo 18, verso 4 diz: os crentes podem ter a sua segurança de salvação abalada e andar em trevas, mesmo temendo ao Senhor. Mesmo temendo ao Senhor. Quando você peca, quando você se vê em angústia, o que você busca na sua oração? Você busca a restauração da alegria da salvação? Ou apenas a resolução do seu problema? A resolução daquele relacionamento quebrado? O que você busca quando você clama pelo Senhor? O que você espera? Por isso que eu digo, a oração não termina quando ela acaba. Nós devemos, sim, esperar pela restauração dessa alegria. Nós devemos, sim, experimentar essas coisas novamente, porque é possível, irmãos, ter uma vida estável, é possível ter uma vida boa, é possível ter relacionamentos resolvidos, é possível ter uma mente cheia de teologia e mesmo assim estar vazio da presença de Deus. Isso é possível. E nós ansiamos por aquilo que amamos. Por isso nós devemos reavaliar os nossos valores. Nós devemos pedir perdão, é claro. Nós devemos clamar por perdão, é óbvio. Mas devemos ansiar pelo rosto do Senhor, ter a sua presença, desfrutar da sua comunhão. Coisas essas que muitos de nós temos ignorado. E o salmista, meus irmãos, espera pelo Senhor, espera o Senhor mais do que o guarda anseia pelo sol da manhã. Então, primeiro passo da trilha da esperança, clamar pelo Senhor. O segundo é conheça, confie no Senhor. O terceiro é espere o Senhor. E o quarto passo é proclame o Senhor. Tomado pela esperança que nasce do clamor, do conhecimento, da confiança nas promessas de Deus, o salmista então exorta agora Israel a esperar no Senhor. Ele olha para o povo e diz, espera Israel no Senhor. E ele dá dois motivos para que Israel espere. Ele diz que há misericórdia e redenção em Deus. Veja, misericórdia é esse amor fiel da aliança. É o hesed de Deus. É o amor visto, por exemplo, em Oséias, por sua esposa infiel, que mesmo ela sendo uma adúltera, Oséias vai até ela. Por exemplo, é o amor visto pelo pai do filho pródigo, que é rejeitado pelo seu filho, mas que vai até ele. Misericórdia na Bíblia é isso. O salmista nos lembra que não é por justiça, mas é pela misericórdia que nós podemos nos achegar ao Senhor. Mas por que nós podemos nos achegar ao Senhor por sua misericórdia? Por que Deus pode exercer misericórdia conosco? Porque Deus, sendo pleno em si, Ele não exige nada de nós. Deus, sendo pleno em si, Ele pode se compadecer até daqueles que não têm nada para oferecer. E essa era a realidade do povo de Israel. Afinal, ou eles estão exilados, ou eles estão voltando do exílio. O que uma nação que não tem nem mais propriedades, ou está tudo destruído, poderia oferecer ao Senhor? E é somente esse Deus, que é misericordioso em sua essência, pode se compadecer de um povo que não tem nada para oferecer. Um povo como a gente. Visto que apenas o Deus bíblico é a única esperança para pecador como eu e como você. O Deus triuno, aquele que tem tudo em si, que tem amor em si próprio, pode lidar com pecadores sem os destruir, porque ele não depende de nada e nem de ninguém. Pense bem, meus irmãos, os falsos deuses, eles precisam dos homens, eles precisam ser alimentados, eles precisam ser adorados. O nosso Deus nem adorado ele precisa ser. Os falsos deuses exigem oferendas e barganhas, são ídolos frágeis. Mas o Deus de Israel
não precisa do homem para ser misericordioso. A misericórdia de Deus, meus irmãos, é como o sol, autossuficiente, brilha sem depender de nada da terra. Ela ilumina tanto desertos como os campos férteis, sem distinção. Já os ídolos são como lamparinas que precisam ser alimentadas por óleos. Elas precisam ser mantidas. O Deus verdadeiro ilumina mesmo os que nada têm a oferecer. Por isso, o salmista lembra ao povo de Israel que é por causa da misericórdia que eles podem esperar no Senhor. Somente um Deus todo-poderoso pode ser misericordioso com homens como eu e como você. O salmista também diz que o Senhor é poderoso para redimir. E redimir aqui é a ideia de resgatar um escravo mediante ao pagamento. Veja, o Senhor não é apenas misericordioso em seu ser, tem à sua disposição no seu ser para se relacionar com homens pecadores, mas o Senhor também tem poder para resgatar esses homens. O Senhor tem poder real para libertar Israel da iniquidade e das suas consequências. Ele não só acolhe você, o Senhor tem poder para transformar homens pecadores, culpados, em homens livres e sãos. Mas por que o quarto passo da trilha da esperança é proclamar, meus irmãos? Por que o salmista está agora se dirigindo a Israel e falando dessas coisas? Ele que no versículo 1, ele está angustiado. É porque a gente fala do que o nosso coração está cheio. Simples. Essa era a esperança do salmista. E é mais do que natural que ele se vire agora para os seus e proclame essas verdades. Se você conhece o Senhor, você não consegue guardar essas realidades somente para si. Mas é preciso atenção a como nós anunciamos esse Deus aos nossos. Quando nós fazemos isso, há pelo menos 3 perigos que eu gostaria de demonstrar para vocês. Primeiro, é reduzir esse anúncio do Deus Todo-Poderoso aos nossos a apenas obediência às regras. Nós só apenas dizemos para os nossos aquilo que eles devem fazer. E veja, isso é muito comum no meio reformado. Nós somos reformados no culto, mas somos pelagianos em casa. Nós apenas dizemos para os nossos, faça isso. Falando para a nossa esposa, olha minha irmã, minha mulher, você precisa fazer isso. Nós apenas dizemos o que se deve fazer. Nós não proclamamos para os nossos quem Deus é. Um Deus misericordioso e poderoso. Nós apenas dizemos, faça isso, faça aquilo. O segundo erro que a gente pode cometer na proclamação aos nossos é anunciar somente a misericórdia. E assim, criar um ambiente de licenciosidade e permissividade ao pecado. Quando você somente fala, Deus é misericordioso, Deus é acolhedor, Deus é sempre perdoador, você pode criar um ambiente apenas de licenciosidade ao pecado. Um terceiro equívoco é falar que Deus apenas tem poder para libertar. E aí, criar na mente daqueles que te ouvem um distanciamento da parte do Senhor. Afinal, o Senhor só tem poder para me libertar. Ele não quer se relacionar comigo. Esquecemos que Deus acolhe com amor aqueles que Ele tem poder para libertar. Portanto, no anúncio daqueles que nós amamos, quando nós anunciamos o Deus que é misericordioso e poderoso para libertar, nós devemos sempre estar equilibrando a sua misericórdia e o seu poder. Nós devemos apontar para o acolhimento que perdoa e para a redenção que transforma, meus irmãos. Vou repetir. Quando nós anunciamos a salvação aos nossos, como o salmista aqui está fazendo, ele diz, a misericórdia, a acolhimento que perdoa. Mas ele também diz,
O Senhor não apenas acolhe na sua misericórdia, o Senhor também tem poder para te libertar do pecado, para te redimir, para livrar a sua alma da culpa e da angústia, e perdoar os seus pecados, e fazer a sua vida tudo novo. É dessa forma que nós devemos proclamar aos nossos, evitando aquela forma pelagiana de se conduzir a vida. Olha, você deve seguir regras. Não apenas anunciando misericórdia, não apenas anunciando o poder de Deus, mas sempre trabalhando essas duas coisas. Por fim, meus irmãos, eu concluo fazendo a seguinte digressão. Na vida com Deus, a gente não consegue tirar foto. Por exemplo, todo mundo aqui tem experiência de ter um relacionamento com pessoas, por exemplo, suas esposas, seus filhos, e olhar para trás e verem fotos. E você lembrar daqueles momentos, não é verdade? Você vê uma foto de 10 anos atrás, você está com 10 quilos a menos, você está um pouquinho melhor. Coisas dessa natureza, aí você lembra de um período da sua vida. Com Deus a gente não tem isso. Na verdade, ninguém tira foto com Deus. Mas eu costumo dizer que nós temos as canções. As canções servem para isso. Eu lembro de vários períodos da minha vida com Deus que remetem a algumas canções. Por exemplo, você tocou Sejas Meu Universo. Eu tenho uma história com essa música. Eu lembro de um período da minha vida, de uma igreja onde eu frequentava, que, cara, lembrei dessa música. Nós temos as canções que nos lembram desses momentos. Talvez eu também tenho com muito carinho uma das canções que foi tocada no meu batismo. Eu lembro com muito carinho dessa música, apesar do grupo ser bem miserável, mas lembro da música com carinho, óbvio. Eu só quero mostrar para vocês que há canções que nos remetem ou fazem esse papel. E esse salmo, ele tem esse poder de nos lembrar que, ainda que nós estivéssemos no mais profundo abismo, no charco de lodo, na angústia da profundeza do pecado, o Senhor pode nos levar para a esperança. O Senhor pode nos colocar na trilha da esperança. Hoje nós percorremos essa trilha. Nós vimos que nós devemos clamar ao Senhor, reconhecendo a nossa culpa, a nossa dependência por Ele. Nós devemos conhecer ao Senhor sabendo que Ele é perdoador, que esse perdão deve gerar em nós temor e reverência. Nós sabemos que devemos sempre esperar pelo Senhor, que Ele há de restaurar a nossa vida. E envolvidos nessas coisas, nós devemos proclamar também o Senhor. Calvino diz que os salmos são a anatomia de todas as partes da alma. E esse salmo, meus irmãos, cantava uma esperança futura. Algo que esse salmista provavelmente não experimentou ainda. Não no momento da escrita. Ele ansiava, daí a espera. Mas hoje nós sabemos que essa esperança já se cumpriu em Cristo. Essa expectativa é patente para nós. Nós podemos olhar para a cruz vazia e sermos lembrados que o nosso Deus, Jesus Cristo, ressuscitou dentre os mortos. E porque a cruz está vazia, meus irmãos, nós podemos esperar o seu retorno. Nós podemos nos unir a Paulo e dizer: Cristo em vós, a esperança da glória. Nós podemos ter expectativas, porque essa esperança que era futura para o salmista, para nós é uma realidade. O Senhor acreditou a Cristo na sua ressurreição, aquilo tudo que Ele disse que Ele era, aquilo tudo que Ele disse que faria, é na ressurreição que nós temos essa realidade concreta para nós. É na ressurreição que nós podemos ter a esperança de que a morte será vencida de uma vez por todas. Que o pecado que hoje tenazmente te angustia será vencido de uma vez por todas. Que a libertação do seu ser será executada naquele grande dia, quando Cristo retornar. Para eles, uma promessa distante, para nós, uma realidade presente.
E que essa certeza guie sua vida e encante o seu coração, meus irmãos, em louvor ao Deus da aliança. Encerro aqui a pregação. Queria convidar o reverendo Pedro, o presbítero Alberto.